Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025. Separei para essa rodada aqui, galera, apenas 6 jogos, tá uma rodada que tá ruim, uma rodada aí fraca com poucos jogos, né? Mas acredito que esses 6 jogos que eu separei aqui para vocês são aqueles mais interessantes para a gente fazer qualquer tipo de análise nessa terça-feira, tá? Lembrando que no finalzinho do vídeo aí vai ter bilhete pronto, eu também vou deixar aí um bônusinho no finalzinho, tá? Então confere até o final do vídeo aí que tem uma surpresa para vocês, tá show? Antes de mais nada, galera, já vai deixando seu like aqui no vídeo, é muito importante aí você deixar seu like, né? Vamos tentar buscar aí 400 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês para bater essa meta. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E vamos lá, galera, nessa rodada aqui de terça-feira a gente vai ter campeonato da Austrália, né, a League, vamos ter campeonato da Albânia, Copa da Turquia, Liga dos Campeões da Ásia, Copa da Liga Inglesa e Campeonato Português Liga Portugal. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, o jogo começa de madrugada, né, Campeonato da Austrália aí, jogo entre Melbourne City contra o MacArthur FC. Esse jogo que acontece 5h15 da madrugada, válido pela 8ª rodada. Até o momento aí o Melbourne City, 6º lugar com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o visitante aqui, o MacArthur, está com 11 pontos, né? Diferença apenas de 1 ponto aí, em 8º lugar com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Acredito que é jogo bom pro Melbourne City vencer, tá, galera? Especialmente jogando em casa, a equipe tem uma campanha muito boa nesse confronto direto, são 4 vitórias e 1 empate apenas, né? Não perdeu aí pra esse time do MacArthur nesses últimos 5 jogos quando jogou em casa. E fora de casa aqui, os últimos 5 jogos do MacArthur FC, a gente vai ver 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? A equipe que vem oscilando aí no campeonato até o momento, né, início e tudo mais. As odds aqui pro Melbourne City vencer 1,70 e o MacArthur 5,20. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né, Melbourne City para vencer, e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Melbourne City. Agora, próximo jogo aqui, campeonato da Albânia Superliga, né, primeira divisão. Vamos ter aqui o Partizani jogando em casa contra o Dinamo Tirana. Jogo que acontece 2 horas da tarde, válido pela rodada 18. Até o momento na classificação aqui, o Dinamo Tirana está em 3º lugar, né? Vai fazer uma campanha melhor do que o time da casa, que é o Partizani, que está em 6º, né? O Tirana aqui está em 3º lugar com 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. 24 gols marcados e 11 gols sofridos, né? Uma defesa bem sólida aí, por sinal, né? E do outro lado a gente tem o time da casa, o Partizani aí, que está em 6º lugar com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. 14 gols marcados, um ataque nada efetivo, né? Tem a média de menos de 1 gol marcado aí por partida. E 19 gols sofridos, que dá uma média aí de 1 gol sofrido por partida, se a gente for arredondar, né? Os últimos 5 jogos desse confronto direto, o Partizani venceu 2 vezes, o Dinamo Tirana venceu 2 e teve um empate, né? A maioria dos jogos não costuma bater muitos gols, como vocês podem ver, né? Então aqui a primeira opção, a gente vai com a dica menos de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa mais meio gol, né? O Partizani para marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para o Partizani. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Copa da Turquia. A gente vai ter aqui a rodada 1, né? Lembrando que é um grupo, né? E a gente vai ter logo de cara um clássico aqui na primeira rodada, né? O Fenerbahçe jogando em casa contra o Besiktas, 2h30 da tarde esse jogo. Esse grupo aqui onde vocês vão ver o grupo C, né, onde tem aí, obviamente, o Fenerbahçe e o Besiktas como favorito para se classificar em primeiro e segundo lugar. Nesse grupo C aqui já jogou o Rizespor, acabou vencendo aí por 5-2 o time do Kasimpasa, né? Kasimpasa não, na verdade Gaziantep, e acabou aí, conseguiu já a primeira vitória, né? Então jogou já a pressão aí logo de cara pro Fenerbahçe e Besiktas, que tem esse confronto, né? Os últimos 5 jogos aqui do Fenerbahçe, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos do Besiktas, 2 vitórias e 3 empates. Confronto direto aqui, 3 vitórias do Fenerbahçe e 2 vitórias do Besiktas, né? Então, querendo ou não, aí tem um equilíbrio grande nesse confronto direto. E aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2.
Agora o próximo jogo aqui, galera, a gente tem Liga dos Campeões da Ásia. Vamos ter o Al Ittihad, né, da Arábia Saudita, contra eu vou falar só o primeiro nome, né, o Nassaf Karshi, acho que é isso, né, do Uzbequistão. Esse jogo que acontece 3h15 da tarde, válido pela rodada 6. Até o momento aí o Al Ittihad está numa situação complicada, né? Está em 8º lugar com 6 pontos, mas vai pegar o time aí do Nassaf Karshi, que é o último colocado, 5 jogos e 5 derrotas, não venceu ninguém, né? Então, pela lógica aí, é baba, né, pro time do Al Ittihad, né? Os últimos 5 jogos do Al Ittihad, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos aqui desse time do Nassaf, né, contando a liga aí do Uzbequistão e a Liga dos Campeões da Ásia, 4 derrotas e 1 empate. Confronto direto não tem nenhum jogo, e se a gente for dar uma olhada aqui na odd, está pagando 1,25 pro Al Ittihad vencer. Na minha opinião, a dica interessante para pegar aqui nesse confronto é o palpite aqui, casa -1 handicap asiático, né? Com o Al Ittihad vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Al Ittihad. Agora vamos aqui para a Copa da Liga Inglesa, galera. A gente vai ter aqui o jogo entre Arsenal e Crystal Palace, né? Válido pelas quartas de final. 5 horas da tarde esse jogo. O Arsenal nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, tá numa sequência muito boa, né? Continua sendo o líder do campeonato inglês aí, depois de vencer na última rodada o Arsenal, né? Tinha perdido a liderança assim de forma momentânea porque o Manchester City, numa sequência aí absurda, pegou a liderança, mas o Arsenal foi e venceu o Everton fora de casa e voltou para a liderança do campeonato inglês. O Crystal Palace, por sua vez, vai vivendo altos e baixos, né? 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos. Confronto direto, o Arsenal venceu 4 vezes e empatou 1 nesse confronto aí contra o Crystal Palace, né? A odd pro Arsenal vencer 1,55, na minha opinião, tá uma odd muito boa, tá, galera? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? A Arsenal para vencer esse jogo, e a segunda opção aqui, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Arsenal, 2-0 casa. Agora vamos aqui para o nosso último jogo da lista. A gente vai ter Campeonato Português Liga Portugal, né, a primeira divisão, rodada 15, e vamos ter aí o Vitória de Guimarães jogando em casa contra o Sporting. 5h45 da tarde esse jogo. A gente vai ver na classificação até o momento, o Sport é vice-líder do campeonato, né, 35 pontos. O seu rival aí, Porto, está jogando nesse exato momento, está ganhando, está indo a 43 pontos, né. Então o time do Sport vai tentar buscar essa vitória fora de casa aí para chegar a 38 pontos e diminuir essa vantagem, né? Ficar ali 5 pontos atrás do Porto, né? Lembrando que o jogo ainda tá rolando aqui, o Porto pode sofrer empate, perder, quem sabe, né? Mas a princípio o Sport tem que vencer ou vencer esse jogo aí, se ainda tem esperança, né, de tentar tirar esse título aí do Porto, que vai ficando aí até o momento com o time do Porto aí que tá na liderança isolado, né? O Vitória Guimarães, por sua vez, 7º colocado aqui, até o momento 21 pontos, né? 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sequência boa, querendo ou não, né? E o Sport aí, que é o visitante, 4 vitórias, 1 empate nos últimos 5 jogos. O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Sport venceu 3 vezes, o Vitória de Guimarães venceu 1 e teve 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Então aqui, galera, eu particularmente, mesmo vendo o Sport jogando fora de casa, eu acredito no favoritismo, né? Tá pagando uma odd de 1,47. Tem um mercado de gols aqui que também é interessante, né? Jogo aí para bater 3 gols ou mais, mas eu vou arriscar aqui e vou com vitória do Sport aqui, né? Essa primeira opção aqui para vocês, né? Fora vence, nossa primeira opção. E a segunda opção a gente pode pegar aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Sporting. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de terça-feira, né? Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nessa rodada, mesmo sendo uma rodada, daria nota 7, 6,5, 7 para essa grade de jogos aqui, né? Como eu falei, tem poucos jogos nessa grade de terça-feira, mas acredito aí que esses 6 jogos aqui são os mais interessantes para você fazer qualquer tipo de entrada esportiva, tá show? Agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto e lembrando que logo em seguida eu tenho uma novidade aí para vocês, tá? Uma oportunidade dessa rodada de terça-feira, tá? E o nosso bilhete da rodada de terça-feira ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para essa rodada aqui de terça-feira, né? A gente pegou aqui 3 jogos, né? 3 jogos aí que, na minha opinião, são os mais interessantes para bilhete, né? O primeiro jogo aqui, por exemplo, a gente pegou Copa da Turquia, jogo entre Fenerbahçe e Besiktas, esse grande clássico, né? A gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida.
Aí o segundo jogo, Copa da Liga Inglesa, a gente vai ter o Arsenal jogando em casa contra o Crystal Palace e a gente pegou aqui vitória do Arsenal nesse jogo, tá? Lembrando que aqui tem pagamento antecipado, né? Se a equipe abrir 2 gols de vantagem ou mais, já dá resolvido, né? Não precisa esperar até o final. E o terceiro jogo aqui, Liga dos Campeões da Ásia, né? Jogo entre Al Ittihad contra o Nasaf Karshi. A gente colocou vitória simples aqui do Al Ittihad, né? Lembrando também que tem um pagamento antecipado aí nesse jogo, tá? Aí no final a gente teve uma odd de 2,7. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 207,05. Esse bilhete aqui eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês aqui, galera, uma oportunidade para essa rodada aí, que tá rolando lá na Estrela Bet Mod Turbinada, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui agora. A oportunidade que eu deixo aqui para vocês, que tá rolando lá na Estrela Bet, é o jogo aqui do X1, galera. Para quem gosta aí, né, e conhece, a gente vai ter o jogo entre o Daniel Coringa e o L7. E o que que acontece? O Daniel Coringa, para vencer, tá pagando 1,70, porém teve um boost de ouro aqui, né, que é aquela famosa odd turbinada, né, e vai estar pagando 10, uma odd 10 aí pro Daniel Coringa vencer. Então assim, para quem gosta dessas odds turbinadas, isso daqui tá bem interessante, né, querendo ou não aí o Daniel Coringa é o grande favorito para vencer esse X1, né, e eu vou estar deixando o link, né, desse bilhetezinho, né, dessa entrada aí, na descrição do vídeo no comentário fixado, tá? Lembrando que se você for procurar lá, vai ser difícil de achar. Então vou estar deixando o link aí que você já vai clicar nele e já vai direto aí para essa entrada aí, para essa odd turbinada aí, Daniel Coringa para vencer esse X1 pagando odd 10, tá, galera? Então o link vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se você não tiver cadastro lá, já aproveita e faz seu cadastro e aproveita para pegar aí essa odd 10 aí pro Coringa vencer, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites e do bilhete que eu deixei também dessa oportunidade aí do jogo do X1 aí, do Daniel Coringa para vencer, né? Se você gostou, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante também, tá? E quem puder ajudar o BetGreen aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!